Olá, eu me chamo Logan e hoje nós estamos falando sobre a Primeira Guerra Mundial. O que seria a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi um conflito onde foi o primeiro do século XX e também foi o primeiro conflito onde o Estado entrou em guerra total. O que seria isso? Onde o Estado ele mobilizou todos os seus recursos para poder estar entrando em combate. Essa guerra durou entre 1914 até 1918. Entretanto, teve grandes repercussões até nos dias de hoje. Bom, precisamos entender quais foram as principais causas que levaram a esse conflito. A primeira delas foi a disputa imperialista. Por quê? Naquela época, havia um país que tinha acabado de nascer, que era a Alemanha, e esse país ele venceu 3 guerras em 10 anos, ou seja, teve um grande impacto. Teve também 2 revoluções industriais, e então ele havia tido muita tecnologia e havia utilizado essas tecnologias para poder vencer as guerras. Consequentemente, isso gerou um certo temor pelos países europeus, como Rússia, Grã-Bretanha, França, e assim a Alemanha, com esse poder imponente, começou a exigir uma certa parte da África para poder também estar exercendo o imperialismo naquelas regiões. O nacionalismo foi também grande e importante para isso, porque pelo lado da Alemanha nós tivemos o pangermanismo, que serviu como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial no século XX. Na questão ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como a força econômica e militar hegemônica da Europa. Pelo lado dos franceses, nós tivemos o revanchismo francês, pois eles haviam perdido no século passado uma guerra para a Prússia, que depois viria a ser o Império Alemão, e essa derrota gerou um sentimento nos franceses de meio que aversão ao povo alemão. Consequentemente, isso foi sendo levado por gerações até que culminou na Primeira Guerra Mundial. Já pelo lado da Rússia, ela alimentava a Sérvia a tentar anexar o controle, tomar o controle, né, da Bósnia, que estava sob o controle da Áustria, que era um país germânico. E esse conflito entre a Sérvia e a Áustria, sendo alimentado pela Rússia, gerou mais um conflito que culminou na Primeira Guerra Mundial. Então, tendo esses conflitos, esses países começaram a buscar alianças militares para poder ter uma cooperação entre eles, armamentistas, para poder se proteger caso fosse atacada. Então, foi aí que surgiu a Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança, que foi formada por Alemanha, Áustria e Império Otomano. Otomano, desculpa. Então, o que faltava era um estopim para poder dar início a essa guerra. E foi exatamente o que aconteceu quando houve o assassinato do príncipe da Áustria, Francisco Ferdinando, que morreu no dia 26 de junho de 1914. Assim,
a fagulha necessária para poder estar dando início à Primeira Guerra Mundial. Então, agora nós precisamos entender quais países que se envolveram. Eu já falei antes, mas é bom a gente entender geograficamente como é que foi, porque isso teve impacto na guerra. Então nós tivemos a Tríplice Aliança, a legenda deu uma cortada, né? Mas só que eu vou estar explicando. A Tríplice Aliança é essa de azul, onde temos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a gente tem o Império Otomano lá embaixo. Aí, na Tríplice Entente, nós tivemos a Grã-Bretanha, a França e o Império Russo. Entretanto, outros países, ao longo do início da guerra, né, foram entrando nesses conflitos para poder proteger os seus interesses, né? Então, aqui foram divididos em duas etapas. A primeira foi guerra de movimento, e depois guerra de trincheiras. Por quê? Guerra de movimento foi um primeiro momento onde a Alemanha tentou fazer um ataque rápido na França antes que a Rússia chegasse por trás e eles tivessem que dividir suas forças em duas frentes. Após isso, a França segurou a investida, né, da Alemanha, e a Alemanha, tendo que dividir as suas tropas em dois frontes, começou a cavar trincheiras para poder segurar o avanço francês e assim conseguir manter a guerra por mais tempo no território francês. Bem, agora precisamos entender qual foi a principal consequência que gerou as outras consequências. Essa consequência foi o Tratado de Versalhes, que foi o quê? Que foi um tratado assinado pelo país que perdeu, no caso a Alemanha, onde foi imposto sérias e duras restrições ao país alemão, que mais para frente gerou pobreza e inflação no país, que consequentemente gerou um sentimento de revanche no povo alemão, que a partir daí exigiria a sua vingança contra esses países e que levou à Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, essa foi a videoaula. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Essas foram as referências utilizadas para criar esse vídeo. Para quem quiser se aprofundar mais no conteúdo e ver mais detalhes sobre esse conteúdo. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.